Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 1º de fevereiro de 24. Eu acho que o assunto mais importante do momento, pelo menos na economia nacional, é a questão do tamanho do rombo no déficit operacional do governo. Saiu dias atrás, né? 230 bilhões de reais para o ano. E foi interessante porque até houve um vídeo, você deve ter visto por aí, se não me engano na Globo News, o apresentador, na hora que ele ia falar a manchete de um dos jornais, dando conta desse rombo de 230 bilhões, o apresentador prontamente falou, não, 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 daqui a pouco a gente volta porque essa manchete está errada. Daqui a pouco a gente volta com a manchete certinha. Ele usou um termo parecido com esse. As pessoas estão até com medo, né, de falar 230 bilhões e tal. Gente falando que só foi um déficit de 230 bilhões porque o governo teve que pagar precatórios e blá blá blá, né? Conversa fiada. Foi 230 porque o governo gastou loucamente, como se não houvesse amanhã. Se endividou além da medida, gastou além da medida. Pagar precatórios, todo governo tem que pagar. Isso é normal. Né? O governo do Lula não foi vítima de nada. O governo do Bolsonaro pagava precatórios, o do Temer pagava, todo mundo pagava. O que acontece é que, claro, se você gasta, você fica devendo. Né? Você gasta e não tem, você fica devendo. O que eu acho mais interessante é que as pessoas estão falando, né, desesperadamente dessa história do rombo de 230 bilhões de reais e elas nem estão tocando no principal ainda. Né? Se você acha que 230 bilhões de reais é muito, como rombo anual, espere até chegar a conta dos juros anuais da nossa dívida interna, né? Por volta de 700 bilhões de reais. É o triplo do rombo que o Lula provocou na gastança dele. Não que a gastança do Lula seja pequena, não, é que a despesa com juros é escandalosamente alta. E a culpa disso, evidentemente, não é dos credores, a culpa é de quem gastou, a culpa é de quem gasta. Né? O problema não é a dívida, o problema é o que você faz com o dinheiro que você pegou emprestado. Né? Eu nunca me esqueço de compartilhar uma memória minha aqui, quando eu estava na Universidade de São Paulo ainda. Isso faz muito tempo. O que eu vou relatar aqui aconteceu há muitos anos. Um dia eu tinha o hábito de perambular pelas unidades da USP para assistir uma aula diferente aqui, uma aula diferente ali e tal. E eu me lembro que um dia eu estava na faculdade de economia e perambulando lá pelos grandes corredores da faculdade, eu vi uma aula que me chamou a atenção. Entrei. Era alguma coisa sobre a importância das dívidas. E não me esqueço até hoje o nome do professor. Era o professor Geraldo Ataliba. Ele era da faculdade de Direito e ele estava lá na faculdade de Economia dando uma aula sobre dívidas, o que são dívidas e tal. E eu me lembro que ele usou até o exemplo do viaduto do Chá, aqui em São Paulo, que foi construído com dinheiro emprestado. E na ocasião em que a aula estava sendo dada, eu acho que, se não me engano, estavam nas últimas parcelas do pagamento do empréstimo, naquele ano. Pra você ver como faz tempo isso. E o professor Geraldo falou o seguinte, ele falou, olha, dívidas em si não são ruins. Né? A dívida, ela ser boa ou ruim, depende do que você vai fazer com o dinheiro que você vai pegar emprestado. Né? Então, ele citou o exemplo do viaduto do Chá, ele falou, para São Paulo foi uma coisa muito boa. São Paulo ganhou com o viaduto do Chá o suficiente para pagar a dívida, os juros e com folga, né? Em um prazo bem longo. Deve ter sido financiamento inglês, né? Pelo que eu me lembro e pelo prazo, acho que deve ter sido um financiamento dos próprios ingleses. Mas, seja como for, ele ressaltava
o aspecto saudável das dívidas. Dívidas não são coisas ruins. Você dever não é necessariamente ruim. O problema é o que você vai fazer com o dinheiro que você vai pegar emprestado de terceiros. Então, se você pega um dinheiro emprestado, você vai pagar juros de 10% e você vai ganhar 20% em cima daquele dinheiro, é ótimo isso. Não tem nada de ruim. O problema é quando você pega dinheiro emprestado a 10% ao ano, simplesmente para ir num restaurante caro consumir lagosta. Aí você vai ter um problema. Né? Que é exatamente o que o governo brasileiro, o Estado brasileiro faz. Ele pega dinheiro emprestado para comer lagosta, para pagar salário de funcionalismo público, para pagar... Enfim, você sabe muito bem tudo que eu estou falando aqui. Esse é o problema. Então, você vai ter uma dívida enorme, né? Uma dívida que é significativa frente ao tamanho do PIB brasileiro, e essa dívida exige o pagamento de juros. Não tem como não pagar. Você não pode chegar para o credor e falar, não vou pagar. Que isso, né? Você pega o dinheiro emprestado do cara, vai no restaurante, come lagosta, vira para ele depois e fala, não vou te pagar. Isso não é decente, né? Tem que ser pago. O problema é esse, tem que ser pago. Né? Uma vez que os irresponsáveis fizeram a dívida, ela vai ter que ser paga. Né? E aí é que é o problema. Porque nessa de que a dívida vai ter que ser paga, ou pelo menos administrada, o que é administrar uma dívida? É você pagar pelo menos os juros. Se você não paga o principal para ir amortizando, para ir diminuindo o seu saldo devedor, que você pague pelo menos os juros. Né? E o Brasil está começando já a ter dificuldade de fazer isso. Porque, convenhamos, 700 bilhões de reais de juros é muita coisa. O nosso PIB é 10 trilhões. A gente paga de juro praticamente 7% do que é o nosso PIB. É muita grana. O problema de você ter esse tipo de compromisso, de você ter uma dívida tão alta assim que você tem que pagar, é justamente o fato de que, bom, qual é o problema de você ter uma dívida? No caso, uma dívida que você não soube aproveitar, né? Você não soube usar o recurso que você pegou emprestado da maneira correta. O problema desse tipo de situação é que você vai ter que pagar. Tá? Independente de você ter feito bom uso ou não do dinheiro que você tomou emprestado. E como que o Brasil pretende pagar essa dívida? É uma boa pergunta, porque 700 bilhões de reais por ano é muita coisa. Para qualquer país do mundo. Se você chegar lá no Principado de Mônaco e falar 700 bilhões de reais, o cara vai fazer a conversão, vai falar é muito dinheiro, porque é muito dinheiro em qualquer moeda, né? Nós estamos falando aí de 140 bilhões de dólares, certo? Não existe país, empresa ou pessoa física na face da Terra que vá dizer que 140 bilhões de dólares é pouco dinheiro. Não existe isso, né? Se você for lá na família real saudita, para eles é muita grana. Né? Então é muita grana. Em qualquer aspecto que você analise, é muito dinheiro. E o problema disso, desse saldo tão grande, é que ele vai comprometer ainda mais o crescimento futuro do Brasil. Isso é uma coisa óbvia, né? Por que isso acontece? Isso é uma coisa importante de deixar muito claro. Quando um país tem uma dívida dessa proporção, né, um dinheiro tão mal gasto, enfim, e aí a dívida vai ter que ser paga, é mais ou menos a mesma situação de você, por exemplo, de novo, você pegou um dinheiro emprestado, foi ao restaurante, comeu um monte de lagosta e tal, e aí um dia você vai ter que pagar essa dívida. Bom, o problema é que para você um dia pagar essa dívida, você vai ter que talvez deixar de pagar a sua conta de luz, você talvez vai ter que tirar o seu filho da escola particular, perdão, você vai ter que vender seu carro, você não vai mais poder andar de carro, você vai ter que não fazer mais o seu tratamento dentário, o seu, da sua família, enfim, você vai ter que fazer coisas que são bastante desagradáveis, bastante dolorosas, para você pagar essa dívida. Né? Você vai necessariamente deixar de crescer como pessoa, como profissional. Se aparecer um curso legal que você gostaria de fazer na sua área, você não vai poder fazer, porque você tem que pagar a dívida da maldita lagosta que você comeu. Né? A culpa é sua. Você pegou o dinheiro emprestado e foi comer lagosta. Ninguém mandou você fazer isso. Você fez porque quis. Aí a dívida vai ter que ser paga. Certo?
Por isso que não se deve pegar dinheiro emprestado para comer lagosta, para ir a restaurantes finos. Só que o governo brasileiro não entende isso, nunca entendeu, e hoje estamos numa época em que menos ainda se quer entender. Hoje o que ele quer é gastar, né? Porque ele parte da presunção de que ele gastando ele vai induzir o crescimento. Não vai, ele só vai aumentar a dívida, porque se eles soubessem como fazer dinheiro, eles não seriam criminosos, eles não estariam no mundo do crime, eles não estariam na política, eles estariam no mundo das pessoas normais, que têm empresa, que empreendem, certo? Então a maior prova de que eles são incompetentes para fazer dinheiro, mesmo tendo dinheiro na mão, é o fato de que eles foram para a política, né? Repito, quem é bom em fazer dinheiro, honestamente, não precisa ir para o mundo do crime. Concorda? A única coisa que eles vão fazer é pegar mais dinheiro emprestado para gastar mais, gastar mal, aumentar a dívida, e eles vão ter que pegar mais dinheiro emprestado para pagar essa dívida, e depois outro dinheiro emprestado para pagar a dívida que pagou a outra, e isso vai crescendo sem parar. Onde isso vai terminar? Não sei, eu me preocupo porque acho que é um governo que não pensaria duas vezes antes de dar um calote em dívida. Tá? Não estou querendo aqui vender terrorismo, estou dando a minha opinião muito sincera. É um governo de pessoas que não estão nem aí. Se eles tiverem que fazer isso, eles farão. Então, convém a gente acompanhar bem de perto essa questão da evolução da dívida brasileira, principalmente dos juros, porque eu sou capaz de apostar com você. Na hora em que o calo apertar, Lula e companhia vão começar a falar de renegociação de dívida interna. Porque é o que eles sabem fazer. Eles não sabem negociar, eles sabem só usar a marreta, né? Convém ficar esperto, tá? É isso. Bom dia pra você.